O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre cirurgia endovascular e eu estou recebendo o cirurgião vascular, Dr. Renan Candemil. Doutor, vou indo agora para o assunto do momento, né, que eu acho que no seu consultório é uma das maiores perguntas, né, em relação às varizes, né? Como que funciona o tratamento com laser para varizes? Então, Gabi, geralmente chegam no meu consultório e perguntam, doutor, qual é o melhor tratamento para varizes? Então eu falo para os pacientes, olha, quando existem muitos tratamentos para alguma doença é porque não existe um tratamento melhor, certo? Cada caso, cada paciente, cada tipo de veia tem um tratamento mais adequado para aquele tipo. Né? Então, o ideal é que tenhamos uma gama grande de procedimentos a oferecer para o paciente, para que a gente mostre, que a gente discuta, que a gente ofereça a nossa experiência e que juntos escolhamos o que fazer, junto com o paciente. Né? Então, eu vou pincelar um pouquinho sobre varizes, para a gente entender um pouquinho sobre o que seriam as varizes e quais os tratamentos, incluindo o laser. Então, Gabi, como eu te falei antes, as veias dos membros inferiores, elas fazem o retorno do sangue dos pés em direção ao coração, certo? E para isso as veias têm válvulas que não deixam o sangue descer do pé em direção, não deixam o sangue descer de volta para o pé. Quando essas veias, por algum motivo, estão insuficientes, que essas válvulas não estão conseguindo segurar o sangue, esse sangue começa a descer e essas veias, por um aumento de pressão, começam a se dilatar, certo? Essas veias dilatadas, tortuosas, alongadas, são as varizes, certo? E estas veias... Essas varizes, que são veias alongadas e dilatadas, ou seja, doentes, elas vão causar sintomas. Geralmente, o mais comum são cansaço nas pernas, aquele cansaço no final do dia, inchaço nas pernas. Esses são os sintomas mais comuns. As veias aparentes, que são desconfortáveis, que as mulheres não gostam, né, que dá um desconforto estético. E aí podem vir também as complicações, que são a flebite, que é uma inflamação na veia, as úlceras varicosas, né, as manchas na pele, aquela pele fibrosada, de má qualidade, que dá uma coceira, uma irritação na pele, são complicações da doença varicosa. Na questão do tratamento, nós vamos ter nas varizes, as veias a gente divide ela pelo calibre das veias. Então, para simplificar, nós temos as varizes, que são veias que têm 3 milímetros de diâmetro ou mais, as microvarizes, que têm entre 1 e 3 milímetros, e os vasinhos, que são chamados de telangiectasias, é o nome técnico, que são as veinhas com menos de 1 milímetro, que são aquelas roxinhas, que são as que mais incomodam as mulheres esteticamente. O laser a gente pode usar para tratar as microvarizes, que são aquelas veinhas médias, que têm entre 1 e 3 milímetros, e as telangiectasias, que são aquelas veinhas bem fininhas, arroxeadas ou avermelhadas, certo? E essas microvarizes, que têm entre 1 a 3 milímetros, às vezes a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa vê-las com a realidade aumentada, que a gente fala que é uma luz verde que vê as veias a 5 milímetros de profundidade. Então, essas microvarizes às vezes alimentam, nutrem esses vasinhos roxinhos. Então, a gente precisa tratar elas para eliminar com mais eficácia, mais eficiência os vasinhos, certo? Então, o laser a gente usa para tratar mais comumente as microvarizes, que são essas veinhas que alimentam os vasinhos, certo? E isso a gente pode fazer no consultório. A gente consegue eliminar essas microvarizes para depois eliminar os vasinhos e ter um tratamento de mais duração, um tratamento de melhor resultado e mais eficácia a longo prazo, certo? E se a gente não for tirar essas microvarizes com o laser, nós temos que fazer uma microcirurgia, que a gente fala, para tirar as microvarizes, certo? E isso daí teria que ser feito numa microcirurgia no centro cirúrgico, daí já com uma anestesia, pode ser até com anestesia local, mas então o laser ele vem para substituir uma microcirurgia, né? Então é um procedimento moderno, novo, que a gente consegue fazer no consultório para substituir uma cirurgia.
Certo. E esse tratamento com aplicação de espuma, doutor, como é que funciona? A espuma também é um procedimento moderno, que tem as suas indicações, um procedimento muito bom. Eu tenho tido muita procura depois que saiu no Fantástico, né, uma reportagem que o Drauzio Varela fez sobre o tratamento com espuma. E só que a gente tem uma procura excessiva por esse tratamento e às vezes as pessoas chegam lá cegamente procurando a espuma quando ele não é o tratamento salvador para todos os tipos de veia, como eu falei. A gente usa a espuma para veias calibrosas, para varizes mesmo, não uso espuma para microvarizes, que são veias médias, muito menos para vasinhos, que são aqueles fininhos. Eu uso espuma para veias calibrosas, então de 3 milímetros ou mais, que são varizes, ou até para tratar safenas doentes, que são veias mais profundas, e em pacientes que não querem ou não podem passar pela cirurgia, né? Então, quais são os pacientes que não podem passar pela cirurgia, em tese? Aqueles pacientes que têm uma contraindicação clínica, né, ou que têm uma ferida infectada na perna e que não são bons candidatos à cirurgia, ou pacientes que realmente não querem operar por algum motivo, né, que têm varizes grossas e não querem operar. Então a gente pode lançar a mão dessa técnica, que é a escleroterapia com espuma ecoguiada. Como que é feito? Os pacientes que têm varizes grossas na perna, nós puncionamos algumas veias em 2, 3 lugares na perna, com uma agulha fina, um butterfly, né, um scalp, e como se fosse tirar sangue para um exame de sangue, e nós injetamos um medicamento na forma de espuma. Nós misturamos o medicamento com ar, usando uma seringa de 3 vias, uma torneirinha de 3 vias, e formamos uma espuma grossa, como se fosse uma espuma de barbear, e injetamos dentro da veia. Aquela espuma, como é uma espuma grossa, ela fica ali em contato com a veia, é um produto químico potente, ela vai agredir a parede da veia internamente e vai causar a destruição dessa veia, certo? E essa veia vai fechar e com o passar dos dias, essa veia vai ser absorvida tanto o trombo que a espuma formou, quanto a veia, certo? Então é um procedimento também para substituir uma cirurgia maior, né? E tem várias vantagens em relação à cirurgia para quem não quer operar. Não tem repouso, né? O paciente faz e vai para casa caminhando, né? Não tem corte, não tem anestesia, não tem cirurgia, né? E os pacientes ficam muito satisfeitos. Realmente tem muita procura, porque os pacientes que antes teriam que fazer uma cirurgia grande para veias grossas não precisam operar, né? Então, e é muito bom para aqueles pacientes que têm úlceras varicosas, que são pacientes difíceis para cirurgia, porque têm úlceras infectadas. Então, a espuma ajuda muito nesses pacientes. Realmente, o resultado é excepcional. Certo, doutor. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria deixar esse último minutinho para o doutor divulgar onde o doutor atende e telefone de contato. Então, eu trabalho na Clínica Provida, né? Nós atendemos lá quase todos os dias da semana. É um prazer recebê-los a todos lá. Agora é uma época que tem muita procura, né? Começam os procedimentos estéticos para o pessoal que se preparar para o verão, quer olhar os seus vasinhos, as suas varizes, querem ver o que dá para fazer para melhorar a sua autoestima e a sua saúde, né? Porque nossas pernas nos levam nos lugares mais maravilhosos que a gente pode ir. Então a gente tem que cuidar da saúde das nossas pernas. Certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.